Eleições municipais e pandemia. Com o início do prazo do calendário eleitoral para as eleições municipais de 2020, a movimentação na seara partidária se intensifica. O Partido Progressista, o PP, já trabalha para fazer o maior número de prefeituras e passar assim o MDB, que por enquanto parece estar interessado somente na sucessão das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Já o afastamento do governador do Rio de Janeiro colocou mais calor na já antecipada eleições presidenciais de 2022. Para debater esse tema, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber a jornalista política Denise Rotenburg. Olá, Gilvander, muito obrigada pelo convite e olá para você. Vai ser um prazer debater esse assunto aqui hoje. Denise é titular da coluna Brasília DF, do jornal Correio Brasiliense, uma das colunas políticas mais importantes do Brasil, é apresentadora do programa Frente a Frente, da Rede Vida de Televisão e escreve para o blog da Denise. Com vocês, Análise dos Fatos. A ordem do dia no mundo político é eleição. Eleições municipais de novembro próximo, antecipação do debate das eleições presidenciais de 2022 e a sucessão das mesas da Câmara e do Senado. Denise, começa aí agora a abertura do prazo do calendário eleitoral. As convenções partidárias vão acontecer e vai ser uma eleição atípica em razão da pandemia, do período de campanha, do presidente da República estar sem partido. Na sua análise, as eleições municipais de 2020, o resultado dessas eleições serão significativos já para as eleições presidenciais de 2022? Boa tarde, Gilvander, é um prazer estar aqui, mas a gente vê que em relação a essa eleição deste ano, você tem razão, há um problema que é a questão da pandemia, nós teremos uma campanha virtual. Isso pode fazer com que o assunto seja mesmo a questão municipal, a rua, a segurança da cidade, o posto de saúde, a escola, enfim, aquelas coisas que interessam diretamente ali a vida do cidadão, deixando 2022 ao lugar que lhe cabe, que é daqui 2 anos. Mas os partidos sempre aproveitam a eleição municipal para formar a sua base, aqueles soldados da campanha de 2022, né? Da campanha das eleições gerais para governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Então, nesse sentido, os partidos vão trabalhar. Agora, o eleitor, aquela pessoa que está lá na casa dele, desesperado com esse negócio de pandemia, não aguenta mais ficar em casa, as pessoas estão começando a ficar exaustas com isso, elas vão ter uma campanha virtual. Então, elas vão querer saber mais da vida delas, do que da cidade delas, do que propriamente de 2022, né? Eu acho que é por aí, por enquanto. E a sucessão na Câmara e no Senado, nas duas mesas, você acha que o resultado das eleições municipais deve influenciar aí a própria composição de partidos na escolha dos novos presidentes? Eu acho que não, mas essa escolha da Câmara dos Deputados e do Senado, ela é fundamental para quê? Para você ter ali também onde você vai começar os acordos políticos. Qualquer erro nessa composição pode refletir para o governo, isso já aconteceu com Dilma Rousseff lá atrás. O que aconteceu ali? O PT lançou um candidato contra Eduardo Cunha, do MDB, que tinha a preferência para ser candidato, havia um acordo que o PT não respeitou e falou, não, nós vamos lançar o nosso candidato. Resultado, Eduardo Cunha ganhou e passou a tratar a presidente Dilma Rousseff como adversária dele. E aí deu no que deu. Ele abriu o processo de impeachment, nós chegamos ao ponto que estamos hoje, com o PT completamente isolado, e isso aí mais ou menos, foi alargada aquela eleição lá de Eduardo Cunha, obviamente ele acabou preso, bandido está fora agora do processo político, mas aquele movimento lá atrás refletiu no processo depois de cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff. Não está descartado que, diante das dificuldades econômicas que o país atravessa, a gente tem algum problema desse lá na frente. Mas, repito, a gente tem que ver que foi uma situação lá de trás. O presidente Jair Bolsonaro hoje está muito bem, então é possível, ele tem, enfim, 2022 é um cenário aberto, onde, a preços de hoje, o presidente Jair Bolsonaro
tem o poder de mando, ou seja, ele está bem na população, está recuperando a popularidade. Então, nesse caso, ele hoje é o favorito aí para a próxima rodada. Agora, os partidos já se movimentam aí para as eleições municipais e o PP, você deu inclusive na sua coluna, no seu blog, o PP já faz um trabalho intenso, já como aliado do Bolsonaro, como um dos partidos que está mais próximo aí do presidente, um bem para fazer o maior número de prefeituras e ultrapassar o MDB. O MDB, lá atrás, no governo do PT, tanto no governo Lula, né, no segundo mandato do governo Lula, quanto no governo da presidente Dilma, ele agiu muito nessa coisa, olha, a gente vamos aí mandar nos estados e vamos mandar também nos municípios. E aí eles trabalhavam ali a parte deles, né? E agora o PP, o Partido Progressista, quer ter essa função no governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, resta saber como é que vai ser, porque o MDB também quer essa posição, está todo mundo tentando aí fazer um maior número de prefeitos. Tem que ver o que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer, porque ele já disse que não vai se meter nessa eleição municipal. Mas alguns aliados dele dizem que em alguns estados ele vai agir daquela seguinte forma: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí ele vai dar um apoio discreto a alguns candidatos a prefeito. Vamos ver como é que ele vai agir. Por enquanto, a intenção dele é ficar fora, até para não se desgastar, não se queimar com ninguém e manter a porta aberta em vários partidos. Do seu ponto de vista, ele não participa das eleições municipais? Não diretamente. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ver o presidente Jair Bolsonaro ali num palanque pedindo votos para algum candidato. Talvez num segundo turno, nas cidades mais importantes, se for assim, aquela oposição tradicional a ele e algum muito aliado. Aí é possível que ele entre. Mas fora isso, eu acho muito difícil. E por que ele não vai entrar? Porque ele precisa guardar fôlego para 2022. Ele sabe que ele está bem agora, mas, como a gente já disse, a questão da economia foi o que provocou aí a derrocada no governo da presidente Dilma Rousseff, né, em termos, foi que até foi ali o motivo para a abertura de um processo de impeachment. Pode acontecer a mesma coisa com o presidente Jair Bolsonaro. Se ele pedalar, talvez alguns congressistas tentem aí dar uma balançada nessa popularidade dele. Mas enquanto ele for popular, eu acho que nem isso o Congresso faz. Eles vão ficar ali quietos, esperando. Se o presidente estiver bem, eles vão no embalo até para garantir a própria reeleição, né? Denise, a oposição parece aí marchar desunida na disputa municipal. O próprio PT, a situação em São Paulo, entre Boulos e Tato, o Lula já definiu que vai apoiar o Tato, não vai fazer a composição com Boulos. Em outras capitais também o movimento está da mesma forma, ou seja, o PT parece ainda perdido na condição de oposição e até nessa condição de ser o líder das oposições, né? Bom, Gilvander, a oposição até agora não conseguiu encontrar um caminho para fortalecer o seu discurso contra o presidente Jair Bolsonaro, fazer um contraponto mais firme aí nesse cenário político que a gente tem hoje. O presidente conseguiu conduzir muito bem a questão econômica da pandemia. Ele errou na condução da pandemia em si, não sabe usar máscara, provoca aglomeração, né? Enfim, ele vem errando nesse processo aí. Agora que as pessoas estão se cansando de estar em casa, ele conseguiu até fortalecer esse discurso anti-distanciamento social, mas, mesmo assim, a oposição não conseguiu encontrar um caminho. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro vem pegando todo aquele discurso do PT. Ele hoje, quando ele acerta nessa questão econômica, de repassar dinheiro para os estados e fazer o auxílio emergencial de R$600, ele conseguiu tomar para si aquele eleitorado que estava lá com o Bolsa Família, que tinha sido feito pelo ex-presidente Lula, né? E conseguiu também, e até o do Minha Casa Minha Vida, agora ele criou aí o Casa Verde e Amarela, mudou o nome do programa, aos poucos ele vai conquistando espaço no eleitorado, antigo eleitorado do PT, e vai perdendo na classe média alta, na turma mais esclarecida, que o elegeu, né, que ajudou na eleição do presidente em 2018. Então,
A oposição precisa se encontrar. E a gente vê que nessa campanha municipal ainda não tem esse encontro da oposição. O ex-presidente Lula está com dificuldades em levar o próprio partido a apoiar Gilmar Tato, porque já tem uns petistas ali tradicionais que estão seguindo para apoiar o Boulos. Se ele não conseguir unir nem o PT, vai ser difícil ele conseguir algum poder de mando para a oposição em 2022, porque o sentimento antipetista ainda é muito forte. E o PT aposta que se for com Bolsonaro, leva. E não é bem assim, não foi assim em 2018 e, na minha avaliação, minha modesta avaliação, não será assim em 2022. O PT, o presidente Lula até falou que ia apoiar, né, um outro candidato, mas até agora o PT sempre foi assim. Fala, não, olha, a gente pode apoiar, mas na hora H é sempre o deles e pronto, acabou. Está sendo assim na eleição de São Paulo. Ciro Gomes esperava o apoio do PT há séculos, até hoje nada. E eu duvido que em 2022 o PT faça lá o meia-culpa e resolva apoiar um outro nome para concorrer à eleição presidencial. Denise, o auxílio emergencial vai ser um fator muito importante aí na escolha dos candidatos, dos prefeitos, principalmente no Nordeste, né? Eu digo aí escolha de candidatos ligados ao governo, né? Que esse vai ser um discurso muito forte nas cidades, desses partidos que são aliados hoje ao Bolsonaro. A intenção desses candidatos, né, desses partidos, é pegar uma carona aí no auxílio emergencial. Mas nessas eleições, o que conta mesmo é a vida das pessoas. Eu acho que quem conseguir passar ali mais segurança de vou melhorar a vida desta cidade, desta comunidade, vai ter mais chances de levar. Porque as pessoas não estão muito aí para partido, não. O presidente Jair Bolsonaro mesmo está aí até hoje sem partido, se elegeu pelo que na época era minúsculo PSL, hoje o PSL está dividido e as pessoas não estão nem aí, elas gostam do Bolsonaro, com partido sem partido, ele está conseguindo levar. Mas se ele vai estar fora da campanha, e vai ter ali vários candidatos de partidos aliados a ele, todos vão querer pegar carona no auxílio emergencial. E aí eu acho que esse assunto é capaz de igualar os partidos aliados ao governo, né? Então, a gente vai ter aí essa coisa. Por isso que eu acho que o que vai fazer o diferencial mesmo vai ser o discurso local, os problemas da cidade e não os assuntos nacionais. No próximo bloco, nós vamos discutir a antecipação das eleições presidenciais de 2022. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber hoje essa grande jornalista política, uma mulher que vive o dia a dia da política no Brasil, Denise Rotenburg. Denise, muito obrigado pela sua participação. O afastamento do governador do Rio de Janeiro, ele esquenta mais aí a sucessão presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vai ter que decidir se escolhe ali, se fica ali na questão do Rio ou se governa o Brasil. Como é que você vê aí essa situação? O presidente Jair Bolsonaro tentou lá atrás, vamos começar essa história do começo, né? Lá atrás, o presidente Jair Bolsonaro apostou na eleição de Witzel como uma forma de passar a dominar o Rio de Janeiro. Witzel ganha de carona com o presidente Jair Bolsonaro, tanto que tem lá uma imagem que é Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e também o então candidato Wilson Witzel com a tarja, né, o slogan, vamos salvar o Rio de Janeiro, salvem o Rio, né, eleja Bolsonaro, Witzel e Flávio Bolsonaro. O que aconteceu depois disso? O Witzel ganha, aí começou a achar que tinha todo o poder. Chega para o Bolsonaro, até numa viagem de helicóptero, foi até o Noblar que publicou essa história outro dia, eles viajando lá num voo de helicóptero no Rio, diz assim, olha, eu quero visitar o Alvorada, porque depois eu vou morar lá. Aí o Bolsonaro olhou para a cara dele, que coisa é essa, né? O cara já se elegeu governador do Rio e já quer ser presidente da República. Aí assim, acabaram que começaram a se afastar. E essa história do Ministério Público está investigando o senador Flávio Bolsonaro em relação às rachadinhas, esse inquérito que levou Fabrício Queiroz para a cadeia, hoje ele está em prisão domiciliar, né? Mas enfim, ele passou ali um tempo de cadeia e estava hospedado na casa do advogado de Jair Bolsonaro e do filho
Flávio até hoje não conseguiu explicar os depósitos na conta dele, aquele monte de depósito picadinho ali que o Queiroz fez na conta do Flávio. Enfim, tem uma série de questões que ainda estão sem explicação, que o Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando e vem agora a questão de eleição, ou melhor, eleição não, mas a troca do Procurador-Geral de Justiça do Rio, que isso ocorre em dezembro deste ano. E Bolsonaro quer influenciar nessa troca para ver se consegue lá dar uma acalmada nesse processo em relação ao Flávio Bolsonaro. Até aqui, a gente viu muito a defesa do Flávio e pelas chincanas jurídicas, não pode investigar, tem que ter foro especial e não sei o quê. A gente não vê eles entrando ali no mérito, vamos reagir, isso está errado, esse Fabrício é um bandido, esse Fabrício Queiroz. Não, o Fabrício Queiroz era um ex-assessor que trabalhava no gabinete, que já se sabe que ele desviou dinheiro, ele recolhia dinheiro dos funcionários do gabinete e não está caracterizado para onde esse dinheiro ia. Há a suspeita de que esse dinheiro ia parar sim nas contas do senador Flávio Bolsonaro. E até agora ele não conseguiu dar uma explicação plausível que isto não acontecia. Ele deve essa explicação ao país. Assim como o presidente Jair Bolsonaro deve uma explicação sobre os 89 mil depositados na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Até hoje o presidente não veio publicamente dar uma justificativa para esses depósitos. É preciso que ele faça, que ele dê essa explicação, porque as pessoas, se ele é uma pessoa que combate tanto a corrupção, a gente não pode ter essa nuvem, essa sombra na biografia do presidente. Ele precisa esclarecer isso, porque ele vem fazendo um governo tentando resolver os problemas, né? Isso pode não ter nada a ver com o governo federal hoje. Por isso, o presidente não é investigado, porque não tem nada a ver com o mandato presidencial, nada a ver com o exercício da presidência da República. Mas é uma coisa lá de trás que precisa ser explicada, até para a população ter mais segurança nesse discurso dele de combate à corrupção. E nesse aspecto, essa briga entre os Bolsonaro e Witzel pode acabar colocando toda essa história das rachadinhas de novo, né, na vitrine. Em evidência. E aí é pior para o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nesse ponto, a sucessão no Rio de Janeiro, essa guerra pode influenciar lá na frente em 2022. Agora, quanto ao próprio Witzel, a minha avaliação é que acabou. Pode ir para casa, pode querer fazer outra coisa, porque política para ele vai ser difícil voltar. Porque se as provas forem tão contundentes quanto dizem, ao ponto de levar ao afastamento do governador, é porque ele tem muita coisa a explicar aí para frente, né? Do seu ponto de vista, então, o presidente Bolsonaro não deve decretar intervenção no Rio. O processo deve correr mesmo via Assembleia. E não vai decretar até porque ele iria paralisar o governo, né? Uma opção entre olhar para o Rio ou continuar como presidente, aí, governando o Brasil. Porque o que acontece se ele decretar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, uma vez que o vice-governador está sob investigação também, né? Tem o presidente da Câmara Legislativa, o Siciliano, que é do PT, que também está enrolado. Enfim, aquele Rio de Janeiro está uma coisa de louco, né? É uma tragédia, aquele estado, politicamente falando, né? Preciso dar uma limpeza lá, sei lá, não sei nem o que fazer, se é oração, o que vai resolver aquilo ali, porque está faltando muita vergonha na cara dos políticos do Rio de Janeiro que chegaram aí a governador de estado nos últimos anos, né? Então, o que a gente vê para frente se o presidente Jair Bolsonaro vier com a intervenção? Ele vai ter que paralisar todas as emendas constitucionais que estão tramitando no Congresso e também aquelas que ele pretende enviar. E aí, o que acontece? Ou ele vai cuidar do Rio, ou ele vai fazer aquilo que ele prometeu na campanha, que eram as reformas constitucionais, mudar a forma do país seguir aí o seu desenvolvimento e fazer um governo honesto. É isso que as pessoas esperam, pelo menos, né? E uma economia arrumada. E para isso ele precisa de reformas constitucionais. E só faz reforma constitucional se não houver intervenção no Rio de Janeiro, porque conforme a gente já disse aqui, a intervenção pela Constituição, ela paralisa emendas constitucionais. Denise, o retrato aí para 2022
é muito favorável ao presidente Jair Bolsonaro. As últimas pesquisas de opinião indicam isso. O presidente viveu diversas crises, e essas crises não abalaram a popularidade dele, ele continua com popularidade muito em alta, e ele parece que é o favorito para o pleito, né? Sem dúvida, Gilvander. A preços de hoje, Bolsonaro está ali liderando a corrida presidencial. Tanto é que o Centrão já tratou de se aproximar dele. Ele precisa do Centrão, mas o Centrão também já percebeu, porque aquele povo sente cheiro de poder de longe, entendeu? E eles estão sentindo o aroma do poder ao lado de Bolsonaro. A gente vê muito isso pelo comportamento do Ciro Nogueira. Há 2 anos, em 2018, Ciro Nogueira estava fazendo campanha para Fernando Haddad, no Piauí. Ele é senador, Ciro Nogueira é senador pelo PP do Piauí, ele é presidente do Partido Progressista. Ele fazia campanha para Fernando Haddad, dizia que o ex-presidente Lula era a solução, era o homem que pensava no Nordeste. Hoje ele diz o mesmo de Bolsonaro, ou seja, ele tem o faro da sobrevivência política e ele já seguiu para o cavalo que ele acha que vai ganhar essa corrida. Você acha que essa antecipação de 2022 ela é uma estratégia, inclusive, para manter a governabilidade, para o presidente estar forte politicamente e os processos de impeachment, esses pedidos todos, eles acabam sendo esvaziados, enfraquecidos, porque o presidente está forte politicamente já para o novo pleito? A gente vê, até o Lula fez isso, o ex-presidente Lula fez isso na época do mensalão. Começou a percorrer o país, inaugurando obras, fazendo o lançamento de pedra fundamental, começando muitas obras, né? O Bolsonaro fez isso semana passada no Paraná, lançou lá a pedra fundamental da duplicação da estrada em Foz do Iguaçu, ou seja, tem uma semelhança muito grande entre o que os dois estão fazendo, né? O que o Lula fez lá atrás e o que Bolsonaro faz agora. Porque assim você segura qualquer movimento mais incisivo contra o presidente. Se ele tiver apoio popular, ele segue. Tanto é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que esse processo de impeachment que estão tramitando lá, ele não vai, aliás, tramitando não, que foram apresentados e estão lá esperando a análise dele, ele falou que não vai colocar nenhum para tramitar, para caminhar dentro da Câmara, porque ele acha que não é o caso, não porque ele acha mesmo que os processos não têm um fundamento jurídico forte, né? Mas a gente sabe que politicamente, se quisesse fazer, dava uma desculpa e fazia. Ele não quer, ele pelo menos até janeiro, quando depois a gente tem a presidência da Câmara em fevereiro, né? Aí não sabe quem vem, mas até lá, até aqui, né? Até janeiro de 2021, Bolsonaro não precisa se preocupar com isso. E ele está aproveitando esse período mesmo para viajar o país, mostrar que ele está governando e até para ver se deixa em segundo plano todas essas denúncias aí envolvendo o filho, né, e essas rachadinhas do Rio de Janeiro, que embora não tenha nada a ver com o mandato presidencial, desgasta o presidente da República e também desgasta por causa dos depósitos para a primeira-dama, que até hoje não foram explicados. Mas no momento em que ele está aí inaugurando obra, atendendo a população mais pobre, fazendo o auxílio, levando o auxílio emergencial, ou seja, repito, ele funcionou muito bem, ele comandou muito bem essa questão, essa parte econômica da pandemia. E isso coloca numa posição de mais próximo da população. A população fala, poxa vida, olha só, ele cuidou da gente, deu auxílio emergencial. Isso traz benefício eleitoral para ele também. Ele sabe disso. Enquanto essas duas coisas caminharem juntas, né, ele atendendo a população e a população aí apoiando ele não corre risco de processo de impeachment. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a sucessão nas mesas da Câmara e do Senado. Em fevereiro do ano que vem, nós teremos aí a escolha das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Já existem muitos comentários e articulações nesse sentido, mas as duas casas estão aguardando aí a decisão do STF sobre a possibilidade de recondução dos atuais presidentes. Denis, no seu ponto de vista, como é que estão essas articulações? É o STF que deve se posicionar? Olha, enquanto o Supremo Tribunal Federal não disser se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre podem concorrer à reeleição, os movimentos dos bastidores vão ficar meio
travados aí, porque por mais que os pré-candidatos na Câmara dos Deputados comecem a tentar ali organizar o seu bloco, né, para sair com o bloco na rua lá depois da eleição municipal. E no Senado já esteja gente ali olhando, olha, já tem alguns já estão assim, ah, poxa vida, se o Alcolumbre não puder, eu vou ser candidato. Mas é tudo se o Alcolumbre não puder, né? Então, o Senado está esperando o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Porque o que a gente tem hoje? A Constituição diz que os presidentes da Câmara e do Senado não podem ser candidatos para a eleição subsequente, né? Ou seja, não pode ser candidato à reeleição. Mas uma interpretação lá atrás permitiu que, quando não é no meio da legislatura, quando não é na mesma legislatura, quando vai passar de uma legislatura para outra, pode sim haver uma candidatura à reeleição, porque aí não é a eleição subsequente, porque é outra legislatura. Eles deram essa interpretação, colou, e aí, quando é de uma legislatura para outra, é candidato. A gente já teve vários casos disso, o próprio Michel Temer, Antônio Carlos Magalhães lá atrás, enfim, vários aí usaram esse recurso de mudança de legislatura. Mas agora não pode, nunca pôde, quer dizer, da história recente do país para cá, isso não era permitido da Constituição de 88. Então, fica essa dúvida no ar, né? O que o Supremo vai dizer? Pode ter várias interpretações. O Supremo pode dizer, olha, definitivamente não pode, o que eu acredito que é a tendência dos ministros. Agora pode dizer, não, isso é uma questão interna corporis. Aí vai ficar mais complicado ainda, porque pode correr o risco de um deles, ou Alcolumbre ou Rodrigo Maia, se lançarem candidato, um deles se lança candidato ali, e aí algum partido vai ao Supremo reclamar que, olha, ele não pode, porque a Constituição diz isso e tal, e aí suspende a eleição até que o Supremo julgue. Olha só que confusão que está armada no meio desse caminho. Agora, na Câmara, Rodrigo Maia já disse, eu não serei candidato. Inclusive, no Roda Viva, há algumas semanas, há um mês, eu tive a honra de participar da bancada. Ele respondeu com todas as letras, ainda que seja possível, eu não serei candidato. Então, resta saber na mão de quem ele vai colocar a cabeça, quem que ele vai ajudar. Porque a disputa lá na Câmara promete ser bastante acirrada, porque já tem muitos pré-candidatos. Arthur Lira, do PP, que é líder do PP, do Centrão, Agnaldo Ribeiro, que é líder da maioria também do Centrão, Baleia Rossi, do MDB, líder do MDB e presidente do partido, ele que é deputado por São Paulo, e Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara, também deseja ser candidato. E essa semana, o deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas, me disse que vai disputar, que não quer nem saber, que ele vai, que mesmo que ele tenha os poucos votos, ele será candidato. No seu ponto de vista, quem que o Rodrigo Maia deve aí batizar para ser o candidato dele, desses nomes que você apresentou? Olha, difícil fazer essa aposta hoje. Por enquanto, eu prefiro analisar o cenário e ver como é que ele vai se movimentar, porque nos bastidores todo mundo me diz, olha, o candidato do Rodrigo, lá no fundo, é ele mesmo, mas ele não vai mover um músculo antes do Supremo dizer o que vai fazer a respeito. O Supremo posicionando favorável, você acha que pode haver um movimento para que o Rodrigo seja o candidato, ele desista da ideia de não se candidatar? Aí ele, por enquanto, ele diz que não é, né? Mas em política, a nuvem cada hora está de um jeito. Hoje, qual é o cenário? Você tem vários candidatos, Rodrigo Maia não colocou a mão sobre nenhum deles, está ali quieto, esperando o que vai acontecer. Mas se ele tiver ali uma união em torno dele, o que é difícil, porque de repente é tanta gente brigando que fala assim, eu prefiro o Rodrigo Maia do que um desses outros aí. Né? Aí começa a enfraquecer todas as candidaturas e ele acaba conseguindo mais um mandato. Mas eu acho isso muito difícil, porque quem já está com o bloco na rua, como é o caso de Arthur Lira, não vai fechar esse acordo nunca, como diz lá no Nordeste. E o Arthur Lira é o candidato do presidente Bolsonaro. Num dado momento, a leitura que eu fazia ali era que o presidente Rodrigo Maia iria lançar um candidato para disputar com o candidato do governo.
nós tivemos mudança aí das nuvens e hoje Rodrigo Maia e Bolsonaro estão dialogando. Inclusive, recentemente, o presidente da Câmara esteve no Palácio da Alvorada, no café da manhã com o presidente Bolsonaro. Então, essa mudança no xadrez aí pode mudar também essa questão em torno do Lira. Como é que você vê isso aí? A gente tem que analisar muito detalhadamente essa questão, porque da mesma forma que Arthur Lira já foi o preferencial do presidente Jair Bolsonaro, hoje já tem gente dizendo que não é bem assim, porque se Bolsonaro põe toda a força do governo em cima de Arthur Lira, ele perde os outros, Marcos Pereira, Baleia Rossi, né? Porque aí tem o PS, o Republicanos, que é o partido do Marcos Pereira, onde já estão os filhos do presidente Jair Bolsonaro filiados, ou seja, é um sinal aí de que ele não vai ficar contra o deputado Marcos Pereira, não vai ficar contra a Baleia Rossi, porque ele precisa dos votos do MDB, então é um xadrez complicado. A última que apostou num candidato para chamar de seu, de presidente da Câmara, se deu mal, que foi o presidente Dilma Rousseff. Sim. Você vê aí o MDB, que até agora ainda não se posicionou de integrar, para integrar a base do governo, você vê aí o MDB usando, digamos assim, essa articulação para apoiar o Baleia em troca do partido e para a base do governo? Não, eles não vão fazer isso, mas eles deram um recado claro para o presidente Jair Bolsonaro. Olha, Arthur Lira não tem esse poder de comando todo que ele diz que tem, porque tanto democratas quanto o MDB saíram do Centrão porque achavam que Arthur Lira estava vendendo o apoio deles, dizendo assim, olha, eu tenho essa galera toda aqui comigo, entendeu? Só que eles disseram, olha, não é bem assim, você tem que conversar com a gente também, não vai conversar só com ele, porque quem manda nessa galerinha aqui somos nós, tanto que nós estamos saindo. Eles tiraram apoio, musculatura ali do Arthur Lira, como enquanto o chefe de um grupamento grande na Câmara dos Deputados, né? E agora esse jogo se diluiu um pouco. Bolsonaro vai ter que mudar um pouco também a sua forma, não adianta ele conversar com um, ele tem que conversar com vários líderes. Não tem mais aquele negócio de pacote fechado, né? Sim. Chega lá o líder do Centrão e fala assim, olha, você tem aqui os 200 e tantos votos do meu grupamento e ponto. Não, isso não existe mais. Bolsonaro precisa conversar com o líder de cada partido que vai aos poucos saindo do Centrão até para ter ali o seu diálogo próprio com o governo, né? E é isso que está sendo feito. Portanto, é bom ele tomar muito cuidado antes de dizer vou apoiar fulano ou ciclano para presidente da Câmara, porque, repito, quem fez isso já se deu mal. Denise Lutemburgo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Você enriqueceu a análise dos fatos com sua visão, as informações que você tem. Muito obrigado. Obrigada a você, Gilvander, e obrigada a você. Muito obrigado a você. Inscreva-se, aperte o sino para que você possa receber as novas informações dos novos programas e até a próxima.